em pé. Para iniciar mais um culto, amém? A Bíblia é bem direta quando ela fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui reunidos para render graças ao Senhor, para buscar a direção dEle, para buscar o conforto dEle, para buscar o amor que Ele tem para nos entregar nessa noite. Então eu peço que você feche os seus olhos e não se deixe distrair por nada. Não se deixe distrair por nada. Busque a direção do Senhor, busque a face do Senhor. Esse é o propósito pelo qual você veio. Então não deixe esse momento se perder. Não se distraia. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Que possamos render uma adoração verdadeira a Ti, e que esse louvor alcance os mais altos do céu, Senhor. Nós cobrimos a vida daquele que trará a mensagem, que essa palavra toque aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados, reavivados pelo Teu infinito amor. Esteja conosco hoje e sempre. Trabalhe em nós, trabalhe através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor.
Amém? Podem sentar. Abrem comigo suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 20. Gênesis, primeiro livro da Bíblia,
capítulo 28, a partir do versículo 20, diz assim: Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. O Senhor apareceu a Jacó num sonho, numa visão, e ele revelou-se como um Deus de amor, um Deus que estava disposto ali a guiar, a proteger e a abençoar Jacó. E em resposta a essa revelação, a esse sonho, Jacó ele fez um voto com Deus. Ele prometeu, ele disse a Deus, ele fez uma aliança com Deus e disse que de tudo que Deus desse, certamente ele daria o dízimo. Tudo que Deus desse a ele daria o dízimo a Deus. E Deus ele não mudou, amém? O mesmo Deus que visitou Jacó e prometeu guiar, proteger, guardar, cuidar, amar, abençoar, ele quer fazer esse mesmo voto com a gente. E da mesma forma como Jacó agiu, nós também devemos agir. Nós devemos responder todo o chamado de Deus da mesma forma. Porque na medida com que a gente responder a Deus, Ele responde a gente. Na medida com que a gente ofertar, Deus dá mais. Na medida com que a gente dizimar, Deus continua sendo fiel. Na medida com que a gente ama, Deus Ele derrama mais amor na gente. Em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então ainda não está aqui, mas um pouco antes da pandemia eu conversava com ele. Eu estava na casa dele jogando videogame. E eu perguntei para ele assim: Caleira, o que é que você faria se você ganhasse R$1 milhão? A primeira coisa que ele me disse: vim e eu daria o dízimo. E eu não esperava ouvir aquilo, porque isso para mim seria o óbvio, mas assim, eu queria saber o que é que ele faria de investimento, no que é que ele aplicaria, porque ele estava cheio, ele manja desse negócio, né? Que conhece e sabe. Mas ele falou: eu daria o dízimo. E por que ele disse isso? Estava na ponta da língua, porque ele tem uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus. E eu creio que cada um daqui também fez essa mesma aliança com o Senhor. E tudo que você ganhar, você vai dar o dízimo. Não precisa ter R$1 milhão, não. Pode ser com 10, pode ser com 20, pode ser com 30. Apenas dê o dízimo, seja fiel. Amém? Porque Deus é um Deus amoroso, Ele é um Deus fiel. E quando você é fiel com Ele é fiel com a gente até quando a gente é infiel. Mas quando você é fiel, Ele nunca vai parar na sua vida. Amém? Eu te convido a ficar de pé nesse momento, a separar o seu dízimo. Quem ainda não fez essa aliança com Deus, faça agora. Em nome de Jesus. Amém. Tua presença é o meu prazer.
tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer, tua presença. Oh, Santo, Santo, a fumaça responde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Amém. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje nós estamos fazendo o nosso projeto financeiro, né? Então vamos meditar um pouquinho sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 1, ou melhor, o versículo 5. Glória a Deus. João, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz assim: Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim se assentaram os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejavam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Então eu escolhi, como base para a nossa mensagem aqui o texto do milagre da multiplicação. E eu quero olhar então com você para esse chamado projeto financeiro. Então quem está aí com o seu projetozinho na mão, é muito comum ouvir que igreja não é lugar de se falar em dinheiro. Infelizmente, eu até diria que há razões para isso, porque dia após dia nós ouvimos pessoas que estão sendo enganadas em sua boa fé por causa do dinheiro. Outras pessoas, por causa do dinheiro também, se tornam corruptas, a gente vê muito isso, e até capazes de matar o próximo por causa do dinheiro. E essas pessoas, elas lidam então com o dinheiro de forma material. E quando você lida com o dinheiro de forma material, o objetivo maior é sempre tirar uma vantagem financeira. Então por isso passa-se o outro para trás e usando mesmo de forma antiética e má. A gente vê muita maldade às vezes nessa relação que envolve dinheiro. E isso é muito triste. E eu diria que não é vontade de Deus, pois essa forma de lidar com o dinheiro não tem nada a ver
com o que a palavra de Deus nos aplica, nos ensina, e não podem ser aplicados aos valores do reino de Deus. Tem como se aplicar. Então, queridos, nós vivemos um sistema capitalista, né? Então isso aqui é inegável, e tudo que se tem se paga, não é verdade? Então essas cadeiras, esse pedestal, esse ventilador que está funcionando, então tudo que se tem, então nós vivemos nesse sistema, e por isso então falamos de dinheiro, porque sem dinheiro não é fácil, sem dinheiro não se faz nada, então tudo se compra e tudo se paga. Então esse é o sistema, e também na igreja, né? Nós estamos inseridos nesse contexto capitalista. Então, para manter a nossa igreja, para manter, imagina aqui, mensalmente, né, são necessários muitos reais por mês, para pagar aluguel, para pagar água, para pagar luz, para comprar. Então é interessante, porque isso significa que para sermos o sal e a luz do mundo, que é o que nós encontramos aqui, nós precisamos pagar, né? Para sermos igreja, para estarmos com a porta aberta, nós precisamos pagar. Então, testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, para isso precisamos de recursos financeiros. Se não tivéssemos pagado a energia, não teríamos esse microfone funcionando, vocês não teriam essa luz aqui. Então, mas quando falamos de dinheiro, quando falamos de projeto financeiro, olhando para a palavra de Deus, tem alguns princípios que precisamos pensar. Então há o mundo, mas nós estamos na igreja, no reino de Deus. Então a multiplicação dos pães e peixes foi um milagre tremendo aqui realizado por Jesus, e neste milagre, Jesus aqui, ele nos revelou alguns princípios importantíssimos. E é sobre esses que nós vamos olhar. Então, neste milagre, Jesus revelou, né, que para vivermos a multiplicação, para vivermos a abundância financeira, então nós precisamos observar esses princípios. O primeiro princípio que nós devemos observar é o princípio da oferta. Então, tem muita gente que vem para a igreja com essa mentalidade do mundo, então ele só quer tirar vantagem. Mas no reino de Deus nós precisamos semear para depois colher. Nós precisamos dar para depois receber. Então é interessante, porque quando eles se viram nessa situação, e Jesus vendo a multidão que aproximava, ele fez uma provocação, né? E em resposta a esta provocação, em resposta àquela grande necessidade, houve-se uma oferta. Então o primeiro princípio aqui é o princípio da oferta, né? No versículo 9, alguém chegou para Jesus e falou assim: ó, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 pequenos, ou peixes pequenos, 2 peixinhos, né? E ele diz: mas do que servem, né, no meio de tanta gente? Então você vê que mesmo essa pessoa, olhando para a oferta, ainda estava com a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo é sempre dessa 2 mais 2, 4. Então, na Bíblia, né, a prosperidade é uma promessa divina, né? Quando você vê, Deus está sempre falando, e essa promessa, ela é externada de várias maneiras, em diferentes épocas se vê isso no povo de Deus. Você começa a ler a Bíblia, né? Então, comumente, ela vem ligada aos verbos como prosperar, aumentar, abundar, multiplicar, crescer, enriquecer, entre outros. Você encontra tudo isso na palavra de Deus. Todavia, eu quero deixar aqui claro que não se trata unicamente de fartura ou em abundância, para ficar mais claro aqui, abundância em dinheiro. Às vezes o mundo pensa muito nessa questão em dinheiro ou em bens materiais. Então muitos desses verbos você vai encontrar e não tem essa relação, né, como moradias, essas coisas. Então a prosperidade prometida por Deus, ela abrange uma esfera muito grande da vida.
Amém? Amém. Então, as bênçãos são prioridades, né? E quando Deus fala da bênção, é interessante a gente ler Deuteronômio, ele fala da bênção na cidade, no campo. Quando você olha a bênção no campo naquela época, então neste último aqui que eu citei, fala sobretudo dessa fartura de colheita. Eles plantavam com essa fartura, os celeiros abarrotados, a multiplicação aqui do gado. Então, mas eu repito, por ser a prosperidade uma bênção divina, quando você olha para Deus, quando você busca esse projeto financeiro em Deus, você tem que vê-lo sempre num sentido muito amplo. Muito amplo. Então Deus ele precisa abrir a nossa visão para a questão da prosperidade. Então, é mais do que natural que a Bíblia, ao lado desse aspecto material, que é um aspecto, às vezes, que nós valorizamos tanto, ela também enfatiza na prosperidade a dimensão espiritual. Tem que ter, como é próspero a tua alma. Então é interessante porque ela faz, destacando o crescimento também da igreja. Então você não pode pensar num crescimento financeiro sem colocar no crescimento da igreja. Você não pode pensar num crescimento financeiro se não pensar no crescimento da palavra. Então, às vezes, se alguém pensasse aqui em prosperidade, em muito dinheiro, ele poderia pensar de repente num ônibus para fazermos evangelismo no sertão da Bahia. Junto com esse ônibus, ele poderia colocar um trabalho social, levando dentista, levando médicos, comprando todos os aparelhos para um pré-atendimento. Então é interessante porque quando você pensa em prosperidade, hoje, se nós tivéssemos aqui uma boa quantia de dinheiro, eu acho que a prioridade seria comprar o terreno, construir a igreja. Mas falando-se de dinheiro, pode-se fazer muita coisa em prol do reino de Deus e para o crescimento da palavra. Então esse aspecto da prosperidade não é apenas um aspecto natural, mas tem sempre esse sentido amplo e deve sim atingir essa dimensão espiritual. Então é interessante a gente observar aqui, porque lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 7, ali fala de prosperidade, mas é prosperidade não material, e diz assim: a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente. Então havia uma prosperidade, não financeira, não material, mas uma prosperidade da palavra, uma prosperidade espiritual. E diz: o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes, obedeciam à fé. Então havia uma prosperidade na palavra. Ainda em Atos 12, 24 vai dizer: entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Então esse sentido da prosperidade aqui é o sentido espiritual, mas é também prosperidade. Então quando você pensa em prosperidade divina, você não pode apenas olhar no aspecto material. É por isso que no seu projeto, ainda que um projeto financeiro, você deve pensar no reino, trazendo esse aspecto espiritual. Então, nesses textos aqui que nós acabamos de apontar aqui, você vê essa necessidade de crescer, de aumentar, de prosperar na palavra, mas você vai encontrar também, você deve aumentar, crescer, prosperar no amor. Nós precisamos prosperar no amor, amados. Nós precisamos crescer, prosperar na fé. Nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, estudando a palavra, crescendo, nas ações de graça. Às vezes somos tão ingratos com o que Deus fez, tem feito em nossas vidas. Então tudo isso precisamos crescer, precisamos aumentar. Em outras palavras, precisamos prosperar. Então quando você vem aqui à igreja e você traz aqui a sua oferta para Deus, algumas ofertas nós trouxemos aqui na igreja. Então, de que maneira você pensa?
Você pensa só de uma maneira material ou junto aqui com essa oferta está também um pensamento espiritual? Então isso aqui é importante. Aquele rapaz que ofertou 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixes pequenos, amados, com certeza ele pensou de forma espiritual. Por quê? Porque André tinha razão. Aqui, para nós aqui, poucas pessoas, mas 5 pães e 2 peixinhos, Pedro, se brincar, levaria isso quase que sozinho. O Carol está ali para dizer assim: eu não cozinho com certeza. 5 pães e 2 sardinhas para cozinhar e ir embora rápido. Então, queridos, é interessante porque dentro desse sentido só material, André tinha razão, ele ficava com o lanchinho dele pronto. Então você consegue observar aqui um sentido também espiritual. Então nós temos que pensar, de forma espiritual, porque senão você vai comer o seu lanchinho. Não tem pessoas assim que pensam que ganha muito pouco para dizimar? Dízimo não é quantidade, dízimo é fidelidade. Se tem uma coisa que eu prego muito, eu falo muito, eu sempre admirei Pedro, começaram a desfocar, Daniel, Pedro e Talita, porque assim, eu levava eles para a escola, acho que Daniel não, mas Pedro e Talita levei. Então assim, e eu lembro que eles ganhavam uma mesadazinha do pastor Silvio para fazer lanche no colégio. Da mesada eles dizimavam. Pedro pegava aquele envelopezinho amarelo assim, que vinha gordo, de tanta moeda, que botava as moedinhas lá, o envelopezinho vinha quase que rasgando, mas sempre em fidelidade. E hoje, graças a Deus, Deus nos colocou muito e continua na fidelidade. Então, aplicando esse pensamento à igreja, amados, é triste porque uns pensam que não precisam contribuir, porque a igreja não precisa de dinheiro. Sabe que tem gente que pensa que a igreja não precisa de dinheiro? Até parece que tudo resolve sem dinheiro. O aluguel pagando sem dinheiro. Se alguém roubar os sogros, vamos comprar outro sem dinheiro. Se o pastor tem um carro, ele vai andar sem gasolina, ou melhor, ele ora e o carro anda, não sei. Então assim, tem pessoas que às vezes parece que tem essa mentalidade. Outros entendem que, não, é uma obrigação. Amado, se você entende isso aqui como uma obrigação, não é uma obrigação para eu não ser excluído do hall de membros, é uma obrigação porque senão eu não canto no altar. Não veja isso como obrigação, não. Porque senão você continua tendo apenas uma visão material. A nossa visão ela tem que ser espiritual. Outros ainda dão o valor que sobrou no final do mês. Então, se sobrar, eu dou. E na maioria das vezes não sobra, queridos. Por quê? A situação não é assim, né? É tão difícil para todo mundo. E se deixar para o final, não sobra. E Deus também não quer sobra. Então, a Bíblia, ela nos ensina a lidar com o dinheiro de uma forma justa, de uma forma espiritual, de forma a promover o bem e os valores também do reino de Deus e agindo em fé em Cristo. Então, quando você entende isso e você começa a agir dessa forma, isso podemos chamar de uma visão ou um uso espiritual do dinheiro. Não tem tanta gente que usa o dinheiro para prostituição, para desgraça, para fazer o mal, até para fazer uma rumba, para matar, para tomar o marido com não sei quem, destruir o casamento do outro. Então nós temos que usar os nossos recursos, um uso espiritual, um uso que deve vir associado à gratidão. A gratidão, a oferta feita, a Bíblia diz que quando tem gratidão é uma alegria de coração. Deus ama quem contribui com alegria, uma alegria de coração. Então, um uso que reconhece que tudo que eu tenho vem de Deus. Até mesmo aqueles
5 pães, aqueles 2 peixinhos vieram de Deus e foram usados no reino de Deus, né? Então, se ele vem de Deus, ele deve também retornar para Deus. E eu vejo que uma das formas dela para retornar para Deus é com gratidão. É por isso que ele ama quem dá com alegria. É por isso que ele busca não as nossas mãos, mas ele busca o nosso coração. Amém? Então, queridos, ele, né? Quando eu olho, né, aquele texto, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Então, a nossa relação com Deus tem que ser assim, né? É interessante, um texto que nós destacamos muito é a oferta de Abel e Caim. Eu já preguei, já ouvi várias mensagens ali. Então, Abel, né, e Caim dão cada um uma oferta a Deus. E aí não tem diferença, cada um dando uma oferta a Deus. Agora, a oferta de Abel agrada a Deus e a de Caim não. Mas a única diferença que você consegue ver entre uma oferta e a outra é a intenção na qual ela foi feita. É interessante porque você consegue observar que Caim, né, ele oferta uma parte qualquer do que recebeu e por obrigação. Quando você vê Abel, ele oferta o melhor do que recebeu em gratidão. Essa é uma grande diferença. Então a ingratidão em Caim só aumenta e por fim ele deseja a morte do irmão. Então você vê que é uma ingratidão, é uma coisa muito feia. Então Caim, ele dá a sua oferta com o espírito da materialidade. Ele está comparando, ele está olhando, ele está vendo, há um espírito de materialidade muito grande. Abel, você consegue ver uma espiritualidade, e isso agrada a Deus. Então o que ele tem na mão é uma oferta de gratidão. Então há algo também no coração. Então nós precisamos ter muito claro esse motivo, né? Eu acho que isso é importante, né? A nossa oferta deve ser motivada pela fé e pela gratidão. É reconhecer que tudo que somos, tudo que temos é uma dádiva de Deus em nossa vida. É uma dádiva de Deus. Então, será que a oferta que ofertamos para Deus é uma resposta de gratidão pelo que Ele tem colocado em nossas mãos? Isso é algo importante. Então o jovem do texto aqui, queridos, ele não acumula. Já viu que a visão materialista é acumular? Não, eu tenho 5, tenho 2, o resto se vira. Eu vou acumular, eu vou guardar, é minha comida. Então ele não acumulou, né? Ele não guardou. Mas o que ele fez? Aqui você encontra a espiritualidade. Ele semeou. O acúmulo de bens na Bíblia é tido como idolatria, porque as riquezas geram a idolatria. Quando você se apega a ela, ela se torna mamon. Então a Bíblia fala disso, ou seja, gera um apego, gera um amor ao dinheiro, aos bens, e gera também uma dependência deles. Então é isso que nós temos que nos desapegar, né? Nós precisamos, mas nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Então muitos, em função do acúmulo, vai desobedecendo a Deus. E é interessante porque essa visão de acúmulo passa a ser um saco furado, né? Um saco de terra furado, porque cria sempre novas necessidades, novas e diferentes, né? Principalmente em cidade grande hoje, que eles inventam tanta coisa, né? Então você está sempre tendo uma necessidade nova, uma necessidade adicional.
porque senão você não está satisfeito. Então aqui mora um grande perigo. Mateus ele fala: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. E ele diz: onde a traça, a ferrugem destrói, os ladrões vêm, arrombam e roubam. A Bíblia diz isso, né? Se nós colocássemos o coração no violão, no ouvido, levamos o violão. Então isso é do ladrão, arromba, roubam. E o texto ele vai falar, né, que nós devemos acumular lá no céu. Então nós precisamos refletir sobre a finalidade da prosperidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Segundo o testemunho bíblico, a natureza última da prosperidade é coletiva. Olha como é diferente. A Bíblia fala, ela é coletiva. Lá em Gênesis, né, você vê a primeira promessa de bênção, e o Senhor fala para Abraão: te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Então aqui está a finalidade. No Novo Testamento também você vê que a finalidade ela é coletiva, né? A própria Bíblia ela compara a igreja com um corpo. E se um padece, diz a Bíblia aqui, então todos os membros, como um membro sofre, todo mundo sofre, todos os demais sofrem. Eu recebi várias ligações dos irmãos aqui da igreja lamentando o ocorrido. Eu fiquei feliz, porque eles também estão sofrendo, não é mais visto, porque é isso e tal, e alguns até nervosos demais, e acalmando o coração. Entendeu? Então isso acontece mesmo. Então quando um membro também é honrado, né, amados? A Bíblia diz que todos os outros regozijam-se com ele. Então você vê a prosperidade num sentido também coletivo. No sentido coletivo. Então a partilha dos bens, a sua distribuição mais equitativa, você vê muito isso na palavra de Deus. Todos eles tinham um bem em comum. Então você consegue ver. Então é a finalidade última, eu diria que diante de Deus, de nos abençoar, é para sermos uma bênção. É para sermos uma bênção. E a gente caminhando aqui rápido, aqui o segundo princípio, organização. O que diz o versículo 10 aí? Fazei que o povo se assente. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então a fé em Cristo, ela supera as adversidades, as dificuldades, e você, né, precisa também, como resposta, ser um bom administrador. Então está fazendo um projeto aqui, seja um bom administrador. Eu conversava com alguém e ela me disse umas vezes: não, eu sei administrar meu dinheiro, eu sei administrar meu dinheiro. E eu olhei assim para ele: então a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, cerca de 5.000 homens ali, e a Bíblia diz, né, lá o Evangelho de Lucas vai dizer, ele acrescenta também mulheres e crianças. João só fala de homens, Lucas acrescenta. Então seria impossível alimentar toda aquela multidão sem uma organização, né? Eu comentava mesmo na nossa reunião de liderança da necessidade dos líderes se organizarem com o seu povo, com o seu grupo, né? Precisamos dessa organização para multiplicar, para alimentar todo mundo. Então por isso Jesus mandou os discípulos aqui dividir as pessoas em grupos de 50. Então isso mostra na nossa vida financeira que o princípio é o mesmo, né? Então você tem que fazer os grupos. Aqui eu posso gastar, aqui eu posso gastar, aqui eu não posso gastar, eu não posso fazer isso. Então você precisa dessa organização. Então não existe multiplicação sem organização, né? Então assim é interessante. Até comentava, eu estou trocando de carro agora. Às vezes se alguém me vê só nesse momento, nossa, mas chegou aí, está no topo, né? Mas assim, às vezes esquecem toda a escala que eu fiz, de onde eu comecei, lá no sopé da montanha, e vim. Então tem que ter uma organização, para você não pegar de repente um carro, tá, Pedro, e acabar com ele, porque senão todo o que você subiu desce de novo. Eu comentava isso com o Sueli. Então quando se compra um carro, você não pode pensar só na hora que você compra, tem que pensar que você investiu muito dinheiro e que amanhã você precisa vender.
E você não pode perder muito do seu investimento, senão você volta para gastar a casinha de novo. Você paga 30 mil num carro, vende ele por 5. É como se você andou para trás. Então é claro que tem aquele tempo de uso, e o tempo de uso você tem a perda. Mas eu comprei meu carro por 56 e vendi por 51,5. Então eu perdi 4.500. Mas desses 4.500 eu fui em Goiás não sei quantas vezes, rodei aqui, fui em Camaçari não sei quantas vezes. Então isso aí sim, mas se eu deixo ele cair, então é também um investimento. Você precisa se organizar para não perder todo o seu investimento, senão vai sempre voltando em cima de baixo, e vai ficar sendo difícil. Um exemplo que eu dei. Mas é interessante porque quando você se organiza e você alcança, você também não pode dizer assim, agora é meu, é só meu. Ele falou, bispo, está sem carro, fica com o meu carro, usa o meu carro. E isso é algo que ele aprendeu com o pai e com a mãe. A pastora Magda tinha um carro, o pastor Silvio primeiro tinha o carro dele, depois ele comprou um para ele, deu um para a Magda e tinha 2 carros. Era um Chevette e um Sport. Mas esse Chevette eu usava muito mais do que a própria pastora Magda. Então, é uma bênção na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha carro, e ela tinha um Sportzinho azul, era esse carrinho bom, e o que eu usei esse carro, ficava muito com esse carro, viajava com esse carro. Então, quando Deus ele te abençoa, é para você, quando te prospera, é para você também abençoar. Né? Quando você vê Jesus, ele pegou os pães e tendo dado graças, o que significa isso? Eu abençoo para que as pessoas sejam beneficiadas. Eu abençoo para que as pessoas se alimentem. Então, se Deus me deu um carro, eu vou dar carona para os irmãos, eu vou socorrer os irmãos, é onde cada um está lá em casa, onde pegando com caixa, com tudo. Então, assim, é sempre esse sentido, queridos. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele levantou os olhos aos céus e abençoou. Então, nós consagramos carro, né? Às vezes tem pessoas que têm uma visão muito materialista disso. Mas consagrar carro, mas, amados, é abençoar aquilo que Deus nos deu para que aquilo seja uma bênção. Amém. Para que aquilo alcance as pessoas. Então é interessante porque abençoar é um dos grandes segredos da multiplicação. 1 Pedro diz que não retribuindo o mal com o mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoai. Amém. Então essa competição de ninguém toca, na minha casa ninguém entra, amados, isso é uma visão mesquinha do mundo. Isso é você querer o quê? Retribuir o mal com o mal. Eu não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande para comer minha galinha. Tem música que eles fizeram com isso, né? Eu não vou. Então, assim, isso aí é uma visão mesquinha. É uma visão mesquinha. Então, não podemos retribuir o mal com o mal, tampouco a ofensa com a ofensa, ao contrário, abençoar. Ele diz: porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados. Então Deus me convocou para o quê? Para abençoar. Se Deus me prospera, é para abençoar. Então isso aqui é a palavra de Deus, a fim de receberdes bênção como herança. Então quanto mais você abençoa, mais bênção você recebe como herança. Isso é palavra de Deus. Então nós fomos chamados para abençoar a fim de receber bênçãos. Então se você quer ser abençoado em 2021, está fazendo um projeto aqui financeiro, ponha isso no teu coração. Você precisa abençoar. Começa com um pouco que Deus te deu. Começa com o que você tem nas suas mãos, e Deus vai te abençoar. Então nunca devemos amaldiçoar. Tem tanta gente que amaldiçoa o salário, aí pega o salário, amaldiçoa o salário. Tem tanta gente que está empregado, mas não agradece a Deus pelo emprego, amaldiçoa o emprego. Amanhã eu tenho que levantar cedo,
glorifica a Deus porque você tem um emprego, porque você vai ter que levantar cedo para trabalhar, porque você tem. Então, o emprego, a casa, o alimento, né? Só tem isso para comer. Cuidado. Provérbios diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E nós precisamos usar habilmente. Se você usa habilmente, a Bíblia diz, serão recompensados. Eu, antes de ser pastor, pegava o nosso salário, trabalhava 12 horas por dia, glória a Deus pelo meu emprego, era pesado, às vezes trabalhava à noite, 12 horas, mas quando eu recebia, pegava o meu salário, Daniel, aí botava o Daniel em cima da cama, sentava ali com a bispa, colocávamos o salário, separávamos o dízimo, colocava a mão e abençoávamos o que era nosso. Período de muita prosperidade em nossas vidas. Então, cuidado. Um quarto princípio: generosidade. O texto aqui fala no versículo 11: repartiu entre os discípulos, para que os que estavam assentados da mesma forma se fez com os peixes. Então, repartiu. Para com essa visão de que é só meu. Final do ano aí, comprou um peru muito grande, convida alguém para comer na sua casa. Ai, eu comprei um peru tão exagerado. Por que, Deus? É porque tem alguém que você vai convidar para comer lá o peru. Então, a matemática de Deus é diferente da nossa. Geralmente, o homem ele procura juntar para multiplicar. Deus é diferente. Deus ensina que é dividindo que há a multiplicação. Pegou os 5 pães e 2 peixinhos, e começou a multiplicar. Quando se distribuía, quando se dava. Aleluia. Então essa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem dá generosidade, quem dá com generosidade, vê as suas riquezas se multiplicarem. Provérbios 11, 24. Então, quando você dá com generosidade, você vai ver as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Observa, às vezes quem quer reter está sempre em dificuldade. Está sempre em dificuldade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a ser generosos, liberais. Às vezes abrir a mão, né? Como aquela ilustração da criança, que a senhora lá tinha uma jarra bonita de cristal, e ela pegou aquela jarra e colocou na cristaleira, mas pegou algumas moedas e colocou dentro da jarra. E o menino olhando, viu lá as moedas, foi para pegar a moeda, meteu a mão na jarra, pegou as moedas, mas aí a mão não saía. E aí ficou aquela situação. O menino desesperado começou a chorar, e vinha um, dava uma ideia, outro dava outra, vamos quebrar a jarra, não, põe água com sabão, aí o outro, vamos chamar um médico, e aquela situação toda, e o menino lá agarrado nas moedas, e não abria a mão e não saía a mão na jarra. Aí o pai dele chegou e falou: meu filho, abra a mão, largue aí as moedas. Papai está aqui com o bolso cheio de moeda para você. Aí o menininho foi, abriu a mão, largou as moedas, e a mãozinha dele saiu. Então, às vezes também as nossas dificuldades se dão porque nós nos apegamos a coisas e não largamos. Mas se você abrir a mão, você sai da dificuldade e recebe as riquezas de Deus. Então, queridos, deixa Deus fazer a obra. Assim como aquele menino confiou no Pai, nós precisamos confiar no nosso Papai do céu, confiar no que Ele nos diz. Ele diz que é dando que se recebe. Quem semeia, colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Então, quando abrimos as mãos, recebemos as riquezas de Deus. Ele multiplica. Um outro princípio aqui, que é a gratidão. Jesus pegou os pães, tendo dado graças.
Então a gratidão é uma coisa muito tremenda. Agradeça a Deus, em tudo dai graças. A gratidão atrai a bênção, a murmuração atrai o quê? A destruição. Então cuidado, a Bíblia diz: não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Olha que palavra dura. Está falando daquele povo que morreu no deserto. Murmuraram e foram destruídos ali. O sexto e último princípio: nunca desperdice. É triste, mas tem pessoas que preferem jogar fora do que dar para os outros. Preferem jogar fora do que convidar alguém para comer em casa. Cuidado com isso. Deus tem prazer na abundância, mas não no desperdício. Deus não é Deus de desperdício. Então nós precisamos aprender a administrar, né? A Bíblia diz: se somos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Então precisamos aprender a administrar pequenas coisas. Tá? Eu vejo assim: então começa a dizimar, mesmo da mesadinha, mesmo dos 10 reais que você ganha. Dízimo não é quantidade, é fidelidade. Tudo que você ganha. Deus, se eu tivesse vendido o meu carro por um valor acima dos 56 mil, eu iria dizimar esse valor a mais. Por quê? Porque eu não tinha dizimado ainda, então eu ganhei. Então tudo que se ganha, se dizima. Precisamos aprender a administrar. Amém? Vamos ficar de pé. Então são princípios, né, para vivermos o milagre da multiplicação. Pega aí o seu projeto de vida na sua mão e que Deus nos dê então a graça para aplicarmos estes princípios em nossas vidas. Eu vejo que Deus, Ele já derramou a bênção da multiplicação sobre nós. Precisamos tomar posse e aplicarmos em nossas vidas. Então eu quero te ungir nessa noite. Quero ungir o seu projeto de vida. Eu quero que você receba esta unção. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos orar primeiro, depois você vem aqui e eu vou ungir o seu projeto. Eu quero que você mantenha uma certa distância quando você vier. E aqui você só vai receber a unção. A oração você vai receber agora. Amém? Feche seus olhos agora. Levante o seu projeto de vida. Vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos aqui na tua santa presença. E Pai, às vezes, meu Deus, como aquela ilustração da criança, estamos com as nossas mãos, Deus, cheias de moedas que julgamos importantes, segurando as coisas que julgamos ser importantes. E não raras vezes, meu Deus, não temos espaço para o agir do Senhor, para aquilo, as riquezas que o Senhor tem para nos dar, porque não largamos aquilo que seguramos. E às vezes estamos com as nossas mãos ocupadas, não temos mais espaço para receber as bênçãos, as dádivas do Senhor. Então Deus, venha, Pai, quebrar toda a cadeia infernal das nossas vidas, aquilo que nos separa do Senhor, aquilo, meu Deus, que me gera dificuldade, Pai, aquilo, Pai, que traz também doença nas nossas vidas, Pai, porque esse apego material também traz doença. Pessoas que estão, meu Deus, desiludidas da vida, pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que não são agradecidas. Então, Pai, pessoas que às vezes não têm nem mais tempo para a família, para o pai, para a mãe, porque estão correndo atrás das riquezas deste mundo e não larga de jeito nenhum, e não tem nem tempo para Deus, para a igreja, para as coisas do Senhor. Então ajuda-nos, Deus, como os teus filhos e tuas filhas, abrir mão dessas coisas para receber de Ti as verdadeiras riquezas, porque sendo assim o Senhor colocará em nossas mãos aquilo que de fato necessitamos, porque a Tua palavra nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Tua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Oramos por Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Venha então para receber a unção. Levante as suas mãos, vamos declarar dono do mundo. Nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. E Ele vai colocar nas suas mãos as verdadeiras riquezas. Basta você confiar no Pai. Levante as suas mãos e adore a Deus. Dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, receba em teu nome há poder, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre todos os filhos de Deus na face da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.